Está entrando no ar. Mais um programa da Rádio Campus News. Chega Mais, com Vinícius Madureira. Chega mais, você é nosso irmão, a casa é nossa, abra o seu coração. Chega mais, você é nosso irmão, a casa é nossa, abra o seu coração. Olá, meus amigos, estamos aqui hoje com o nosso programa Chega Mais, eu e o meu amigo Dr. Paulo, e um programa que hoje nós vamos dedicar, pedir só a ajuda aqui ao Matheus, porque está com retorno um pouco alto aqui, e já estou aqui compartilhando na minha página do Facebook, já esperando as pessoas entrarem, porque está no live. Daqui a pouco eu vou mandar um alô, um abraço para todos. Pronto, já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo e aproveito para que um abraço para o nosso amigo Branco, que está aqui nos acompanhando, e aproveito para passar aqui para o nosso amigo Paulo para dar uma boa noite para as pessoas. Boa noite, meus amigos, boa noite, Vinícius, boa noite ao Branco. Estamos aí para falar sobre tudo que aconteceu, né, essa semana, sobre a operação do Cheque Cidadão. Ótimo, meu amigo, já atualizei, já tem algumas pessoas entrando aqui no nosso live. Vamos esperar um pouco para que eu possa mandar um alô. Gisela Ramos, Gisa, já entrou, já está participando conosco. Meu amigo Adriano Manhas, a voz do povo, está mandando bem, Adriano, denunciando aí todas as omissões administrativas dessa atual gestão. Sérgio Assede Filho também já está aqui assistindo. Vou pedir até um auxílio aqui. Por que não está aparecendo aqui? São os dois que estão por enquanto. E é isso aí. Estamos hoje aqui na nossa rádio. Peço que compartilhem, que curtam. Quem estiver visualizando, deixe aqui seu comentário para que eu possa mandar um alô. E hoje, agora nosso amigo vereador também, Thiago Virgílio, acabou de entrar aqui. E vamos participar juntos desse programa sério, esse programa que nós pretendemos atualizar todos vocês sobre tudo o que está acontecendo no processo denominado Cheque Cidadão e tudo que agora foi à tona e provando para a sociedade que tudo isso
se passou de um fake operação, como nós estamos agora, agora não, desde o início designando. Olha, minha gente, eu vou deixar aqui meu celular para daqui a pouco o amigo Fabiano Leão já deu os parabéns aqui, sucesso, o amigo Thiago Virgílio, vereador Thiago Virgílio, já estaremos de volta na Câmara para fiscalizar esse governo, né, devolvendo aí um pouco de credibilidade aí para a cidade de Campos. Mas hoje nós iremos tratar especificamente dessa bomba que aconteceu na cidade de Campos, vindo de nada mais, nada menos do que de uma delegada federal, da chefe da Delegacia Federal de Campos, no ápice da investigação denominada Cheque Cidadão, e ela fala verdadeiros absurdos que aconteceram na condução dessa investigação. Olha, gente, no depoimento na delegada, e daqui a pouco nós iremos retratar, tem muitos absurdos jurídicos, né? E você percebe que pessoas foram presas. Nós vivemos hoje no ano de 2018. Pessoas foram presas sem nenhum fato jurídico para manter essas pessoas presas. Em um dos relatos da delegada, ela diz, Naldo, que estou aqui vendo que você está acompanhando, ela diz, a delegada, por exemplo, que fizeram uma operação na autoescola do vereador Oséias, e ela afirma que essa operação não tinha nada a ver com a operação do Cheque Cidadão. E colocaram junto para aumentar o potencial da criminalidade e levar pessoas presas. Gente, isso é muito grave. Isso é um estado de exceção. Quando ela diz, por exemplo, da imparcialidade que foi tudo isso que aconteceu. Junção de delegado, com promotor e até com juiz. Eu me sinto envergonhado por fazer parte do Poder Judiciário, um poder que eu sempre defendi, sempre acreditei, e algumas das pessoas eu era até fã, né, por serem jovens operadores do direito, e a gente se vê em uma situação como essa, sendo injustiçado, em uma operação, sendo afastado da Câmara Municipal um mandato eletivo de um vereador, vários vereadores afastados em razão de questões particulares, de questões privadas de autoridades frente à posição política de algum determinado grupo político. Tudo isso nós vamos explicar hoje aqui de forma pormenorizada. Mas, antes mesmo de falar de todos esses absurdos que aconteceram com vários vereadores, eu venho aqui falar pessoalmente do processo que, em primeira instância, me condenou, que é mais absurdo ainda. Eu pedi ao doutor Paulo para trazer aqui a sentença. Josi Vaz, beijo para você, Josi. Cíntia também, Miranda. Tem que mandar um beijo para Cíntia. E Paulinho intervém, né? Minha prima Valesca. As pessoas estão entrando aqui gradativamente, nós vamos conversando. Meu amigo Ângelo Rafael, e nós vamos conversando aqui nesse debate, esclarecendo tudo o que aconteceu juridicamente nesse processo, nessa fake operação denominada Cheque Cidadão. E eu pedi o doutor Paulo para trazer aqui a sentença, ele vai ler algumas situações absurdas que nós fomos condenados. E eu vou pedir aqui, doutor Paulo, para ler, e aí eu vou explicando para vocês. Eu vou pontuar aqui, Vinícius, algumas teses defensivas que foram
ventiladas, né, na época, que a primeira foi de respeito à ilicitude, né, do ato da sua notificação. Ou seja, quando você... Esse aspecto processual, vamos para o aspecto de mérito. Eu queria que você falasse que na sentença, por exemplo, você lesse aí para que todo mundo saiba o que está na sentença, que disseram que eu sou conhecido na cidade, né? Um depoimento, eu fui condenado por isso. Não teve prova, não teve nada. Eu fui condenado em primeira instância e hoje fui afastado da Câmara dos Vereadores, estava lá defendendo a população, estava lá fiscalizando, estava lá legislando, criando normas para o desenvolvimento da nossa cidade e fui afastado com depoimento de um militar do GAP. GAP é Grupo de Apoio do Ministério Público, ou seja, ele trabalha para o Ministério Público. Nós pedimos desde a primeira instância a contradita desses militares, porque eles não poderiam ser testemunha, porque eles são subordinados ao Ministério Público. E esse cidadão, né, mandando um beijo aqui para Denise Jorge, e esse cidadão afirmou em juízo que eu sou conhecido na cidade de Campos como Vinícius do Matadouro. Esse cidadão afirmou em juízo que eu resido no Matadouro. Esse cidadão afirmou em juízo que o Matadouro é meu reduto eleitoral. Esse cidadão, eu perguntei a ele, por conta que eu fui em todas as audiências, porque naquela época eu acreditava em um juízo imparcial e tinha certeza absoluta que eu seria absolvido. E eu perguntei a ele, o senhor fez diligência no Matadouro? Existe CRAS no Matadouro? E ele falou que não sabia dizer. Como que um cidadão fez uma diligência? Para quem não conhece o termo jurídico, diligência é você ir no local. Como que um cidadão militar fez uma diligência no local do Matadouro e não viu uma placa escrito CRAS do Matadouro? O Matadouro que fica do lado de trás da UENF, do lado. Você não está vendo que esse cidadão está mentindo? E aí na sentença eu sou condenado porque o juiz considera que eu sou considerado como Vinícius do Matadouro. Olha, gente, usurparam o meu cargo público, que eu fui eleito pelo povo. Usurparam o meu nome. Eu sempre fui conhecido pelo meu nome, que está na minha identidade, Vinícius Madureira. Nome pelo qual eu disputei 3 eleições. Se eu fosse conhecido na cidade como Vinícius do Matadouro, seria lógico o meu nome de urna ser Vinícius Madureira em 3 eleições, 2008, 2012 e 2016? Quem na cidade de Campos me conhece como Vinícius do Matadouro? E outra coisa, fui coordenador do microempreendedor individual, dei diversas entrevistas, pesquisa aí no Google. Se algum dia, algum jornal de Campos se referiu a mim como Vinícius do Matadouro, foi por isso que eu fui condenado e ceifado o meu cargo público. As pessoas que votaram em mim foram tidas como corruptas. Disseram que quem votou em mim, em sua maioria meus amigos, em sua maioria pessoas que me conhecem na minha atividade de 10 anos como advogado, em sua maioria pessoas da minha família, em sua maioria ex-alunos, que foram coordenadores da minha campanha. Minha campanha, em sua maioria, quem coordenou foram meus ex-alunos, alunos de faculdade, alunos da escola técnica. E todos esses alunos, né, pediram lá, seus amigos, seus familiares, por me conhecer.
Tanto é que nós tivemos voto em todo o município, em todas as zonas, em todas as seções desse município, todos os bairros desse município. Então, eu gostaria, doutor Paulo, que o senhor lesse a sentença falando sobre isso. Vinícius, o que você está falando é a pura verdade. Esse sargento da PM, que é cedido, né, ao Ministério Público, se chama Maurício Castro dos Santos. Eu vou ler um trecho da sentença, assim: na já citada planilha de folha 174... Que daqui a pouco eu vou falar sobre a planilha. Isso. Seu nome está relacionado ao codinome V. Matadouro, sigla que identifica a primeira letra do prenome do investigado, V, de Vinícius, e a área em que exerce maior influência, Matadouro. Foi isso que afirmou a testemunha Luiz Fernando da Silva Leal, coronel da Polícia Militar cedido ao GAP, sob o crivo do contraditório. Nessa mesma direção, o testemunho de Maurício Castro dos Santos, sargento da PM cedido ao GAP, de acordo com o seu relato, diligências de campo revelaram que o investigado tem grande influência no Matadouro. Acrescentou que, em conversas informais com colegas policiais, soube que nessa localidade tinha um candidato que estava correndo atrás de voto lá, que é o Vinícius do Matadouro. Olha só, minha gente. Aí, eu em diligência, pedi para diligenciar o TRE para saber quantos votos que eu tive no Matadouro. 6 votos. Nunca fiz uma reunião no Matadouro. O colégio eleitoral mais próximo do Matadouro, que é a UENF, que é ali do lado, que correspondem a 4 bairros, eu tive um total de 38 votos. Foi essa sentença que me condenou. Essa sentença com provas circunstanciais. Não teve uma prova para derrubar 2.333 votos da população de Campos, o 18º mais votado da cidade de Campos. Então, eu tenho que estar revoltado, eu tenho que querer justiça. E o absurdo é que nós estamos em uma época, em um momento, em que todos nós lutamos para acabar com a corrupção. E aí nós vemos pessoas utilizando a justiça, dando descrédito à justiça, brincando com a justiça e afastando um mandato legítimo de um vereador. Foi por isso que eu fui condenado. E agora nós vamos falar sobre a lista. Essa lista, e daqui a pouco eu continuo mandando o olá aqui, essa suposta lista que teria o meu nome de alguns candidatos, que a gente já descobriu que foi adulterada. Nós estamos pedindo perícia nessa lista desde primeira instância, e ninguém determina a perícia na lista, porque se determinar a perícia nessa lista, vai concluir que essa lista foi adulterada. Até porque não é lógico você fazer uma lista com nome e codinome. Codinome, ou seja, o tal do Matadouro, é exatamente para você não botar o nome da pessoa. Como que me aparece uma lista com codinome, na frente o nome bonitinho e factualmente o número? Gente, alegaram que eu dei 600 cheques cidadão no Matadouro. Matadouro não tem 100 famílias no Matadouro. Matadouro é um quarteirão, para quem conhece. Fica ali perto da Portelinha, é uma comunidade. Para vocês verem o absurdo. E aí, agora vem à tona, com todas as provas que nós juntamos. Olha, na sentença também tem outro fato grave, que eu vou pedir aqui ao doutor Paulo para ler, que está aqui na sentença, que eu fui condenado. Dizendo que eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, ou seja, a secretaria
do cheque cidadão. Eu provei com o Diário Oficial que eu nunca trabalhei nessa secretaria. Eu provei. Eu não era vereador na época, eu não era secretário na época, eu trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu dava palestras para os microempreendedores de Campos, porque eu sou professor. Eu fui convidado pelo professor Weiner, que era secretário à época, para dar palestras, explicar como que funcionava a formalização. Inclusive dava palestra também no Sebrae, quando era convidado. Nunca trabalhei na secretaria do cheque cidadão. E aí, eu sou condenado em uma sentença que eu provo o que eu estou dizendo. Primeiro, provei que eu nunca morei no Matadouro. Todo mundo que me conhece sabe que eu moro no Parque Guarulhos a vida inteira, com os meus pais, na rua Itaperuna. Segunda informação, provei que o Matadouro nunca foi meu reduto eleitoral. Eu tive 6 votos no Matadouro. Terceiro, o depoimento do policial cedido ao Ministério Público, ao GAP, esse depoimento nitidamente é falso, dado que ele falou que fez uma diligência no local e nem sabia que existia o CRAS do Matadouro. Que diligência é essa, hein? No mínimo, para apurar uma situação como essa, ele deveria ir no CRAS, ele deveria perguntar à coordenadora lá do CRAS se algum dia ela me viu lá. Ele nem sabia que tinha um CRAS. Eu provei, eu mostrei quantos votos que eu tinha lá, e mesmo assim, o juiz de primeira instância me condenou. Eu provei que eu nunca trabalhei na Secretaria do Cheque Cidadão, e mesmo assim, o juiz de primeira instância me condenou. E aí, TRE, vocês já sabem, Tribunal Regional Eleitoral, condenou todo mundo. E aí, com a condenação de segunda instância, eu tive que me afastar do cargo que os eleitores de Campos me elegeram. Olha, gente, nesse momento, eu gostaria de coração de agradecer no momento crítico, a todas as pessoas que me prestaram solidariedade. Vinícius, eu te conheço. Todas as reuniões você era contra a compra de voto. Todas as reuniões você batia a favor do voto livre, a favor de não comprar a consciência das pessoas. Eu fui o que mais bati nisso. Eu lutava contra isso. E aí vem uma sentença que tenta dar descrédito a tudo aquilo que nós lutamos. E muito mais do que me tirar o cargo, tentando viciar, manchar, macular o meu nome, a minha imagem. Será que essas pessoas não têm responsabilidade? Eu que sempre lutei pelo exemplo, tentar passar um exemplo para os meus ex-alunos, para as pessoas que convivem comigo, um exemplo de ética, um exemplo de moral. Não precisava nem esse depoimento da chefe da Delegacia Federal para provar isso aqui, não. Eu provei, e mesmo assim eu fui condenado. Em 10 anos de advocacia, eu nunca vi isso. Eu aprendi na faculdade de Direito que a democracia é o sufrágio universal, é o voto. Aí vem um juiz com uma canetada e me tira da Câmara. E pelos bastidores a gente ouve falar que foi meio que um complô para poder tirar, para poder limar
o grupo dos partidos que foram coligados com a ex-prefeita Rosinha. E aí, a cidade melhorou ou piorou? A gente tem que se fazer essa pergunta. O judiciário interveio na eleição e a cidade melhorou ou piorou? Se eu não tivesse muita credibilidade, nem a eleição eu teria ganhado. Porque uma semana antes da eleição, os jornais colocaram a minha foto dizendo que eu era secretário, dizendo que eu dei no Matadouro 600 cheques cidadão. Se eu não tivesse muita credibilidade, se as pessoas não me conhecessem muito bem, nem a eleição eu teria ganhado. Mas certamente que amigos de amigos não acreditaram e acabaram não votando. Eu teria muito mais votos do que nós tivemos nessa eleição, se não fosse esse fake operação. E agora, você tentar macular o depoimento de uma delegada federal, que agora está sendo até perseguida. Você tentar macular um depoimento de uma delegada federal que quis fazer o certo. Uma delegada federal, que daqui a pouco eu vou pedir aqui o doutor Paulo para complementar, que fala um fato gravíssimo, e daqui a pouco eu vou pedir o Matheus aí para colocar a reportagem, que fala, por exemplo, que delegados faziam decisões. E hoje, doutor Paulo, eu tive acesso à defesa dela, do inquérito dela, ela falando exatamente que não providenciaram as formas legais, ideais, para captar a prova da apreensão dos computadores e que poderia aquela lista ali ter sido alterada, como foi alterada. Porque como o meu nome apareceu naquela lista, eu não sei até hoje. Então, amigos, sobretudo em Campos, nós temos que ter uma visão crítica muito grande. Nós não podemos mais aqui na cidade de Campos aceitar a verdade tal como a mídia coloca pra gente. A gente sabe que Campos tem um ranço de uma elite em Campos, uma elite enraizada em Campos, que tem ódio de programas sociais, que tem ódio da distribuição de renda. Isso é histórico na cidade de Campos, a cidade de Campos que era dos coronéis, que eram dos grandes coronéis, que é só você analisar os casarões da cidade, quase todos eles têm até as chamadas senzalas. Eu estudei no liceu, nas chamadas senzalas. Então isso é cultural na nossa cidade. Uma elite que é contra a distribuição de renda para a população. Se você for dar uma analisada no portal do governo federal, você vai ver que só em Campos tem mais de 30 mil famílias favorecidas pelo Bolsa Família. Aqui em Campos, né? Aqui em Campos. E aí, acharam um escândalo ajudar a população, que isso é uma redistribuição de renda, ajudar a população com cheque cidadão. E é tão verdade isso que eu estou dizendo para vocês, tão verdade, que eles atacaram justo o quê? O símbolo de um programa social como o Cheque Cidadão, que já existia há 8 anos. Gente, não se deixe enganar pela mídia. Não é crime aumento de programa social em ano eleitoral. O que é crime é você fazer um programa
social no ano eleitoral. Como está sendo, sacolando? E aí, confundem a cabeça da população. Até pessoas que receberam merecidamente o cheque cidadão se achando culpadas. Olha, eu devo ter feito alguma coisa de errada. Pessoas humildes, que R$200 para o cara que tem dinheiro não é nada. Agora, R$200 para uma pessoa humilde, que a gente conhece muito, dá ali para pagar o sacolão que vai alimentar o mês ali da sua família. O Branco está aqui balançando a cabeça, e que é verdade. Então, é um absurdo que fizeram, passaram por cima de pessoas, né? Só eu, meus amigos, minha família, sabe o que nós passamos. Só nós sabemos o que nós passamos, mas com a cabeça sempre erguida, com a consciência tranquila, e tendo a certeza que o de lá de cima estava vendo tudo o que estava acontecendo aqui. E tudo isso agora que está acontecendo, e a verdade está vindo à tona agora, não é por intervenção de alguém justo aqui na terra, não. É intervenção divina, é intervenção de Deus. Tudo que aconteceu até agora foi a mão de Deus, nos protegendo, nos conduzindo. E eu lembro a vocês um outro fato. Um mês antes da eleição, o juiz eleitoral suspendeu o programa Cheque Cidadão. Um mês antes, suspendeu o Cheque Cidadão. Ou seja, nem o Cheque Cidadão as pessoas receberam para caracterizar ilícito eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral é claro quando diz que para você condenar uma pessoa à compra de voto, tem que ser uma prova robusta. O que é isso? Olha, filmou uma reunião, ele prometendo uma vantagem em troca de voto, está filmado, está ali a pessoa falando. Agora, você ser condenado sem provas. Várias pessoas, como a delegada falou, presa sem motivo justo. Gente, isso é de uma gravidade. Você manter preso em cárcere público pessoas sem fundamento legal. Aonde que nós vamos parar? E eu fico estarrecido com pessoas ainda que batiam a palma para isso. Olha, gente, se a gente aceitar uma situação dessa, com vereadores eleitos, com pessoas esclarecidas, o que vão fazer com as pessoas humildes? O que irão fazer com os humildes? O que irão fazer com pessoas que não têm um esclarecimento para poder correr atrás dos seus direitos? Olha, a gente sabe que a dificuldade que é para ganhar uma eleição em Campos. A gente sabe, né? Eu mesmo já montei grupos jurídicos, o doutor Paulo sabe disso, para denunciar a compra de voto em frente ao Félix Miranda, que todo ano é uma festa, e todo mundo sabe disso. E todas as denúncias, no dia que a gente fazia, que ligava, etc e tal, né? Nunca pegava, etc e tal. Então, vocês podem ter certeza do seguinte, que eu, mais do que ninguém, lutei sempre por uma campanha limpa. As pessoas que votaram em mim, e eu não faço aqui uma defesa minha, não. Eu faço aqui uma defesa dos meus eleitores, dos amigos que votaram em mim. Não são corruptos, não vendem voto, não.
votaram em mim por uma plataforma de propostas que nós defendemos no decorrer da nossa campanha. Uma plataforma de propostas que eu tinha, complementando até a questão dos benefícios sociais, porque eu sempre falei, tem que ter um meio de que essas pessoas saiam da necessidade de ter o benefício social através de bolsas de estudo, de cursos técnicos, da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Mas isso tem que ser feito de uma forma pormenorizada. Não adianta você tirar, como o governo agora fez, os programas sociais, porque a população vai passar fome. Uma cidade rica, com orçamento esse ano estimado em mais de 2 bilhões, tem gente passando fome. Cortaram covardemente o restaurante popular. E eu estava lá na Câmara defendendo a população, fiscalizando. Tanto é que todos os meus votos foram a favor da população. Então, desculpem até a forma que eu estou falando, é porque a gente fica realmente indignado, porque passa um filme. Eu estou desde junho afastado do meu cargo. Um cargo que eu consagrei a Deus antes mesmo de eu assumir, que nós abdicamos boa parte da nossa vida como presidente de partido, formando nominatas, fazendo reuniões, trabalhando intensamente, e foi usurpado esse cargo. E quiseram usurpar mais, quiseram usurpar meu nome, dizer que eu sou conhecido na cidade de Campos como Vinícius do Matadouro. E eu digo a vocês, se fizeram isso comigo, instruído, advogado, fazem com qualquer um. Então nós temos que lutar. Até mesmo as pessoas que são contrários a determinado grupo político têm que prestar atenção que isso é uma coisa perigosa. Porque se você utiliza a lei para perseguir o seu inimigo, amanhã ela será usada para te perseguir também. Porque não tem regra. Então, eu vou aqui dizer, vou pedir aqui novamente para o Dr. Paulo ler aqui, onde que disseram que eu trabalhei na secretaria, que eu não trabalhei, porque aqui a gente prova o que a gente está dizendo, está na sentença. E eu embarguei e não foi corrigido. Está na sentença. Eu provei com o Diário Oficial. E vou pedir o Matheus, enquanto o Dr. Paulo procura aqui na parte da sentença, para daqui a pouco soltar o vídeo, mandando um alô aqui para todos os amigos que estão assistindo o nosso live, ao vivo na nossa rádio Campus News. Estou retornando aqui para ler todos os comentários. Muitos comentários. Só segura um pouquinho, o amigo Matheus. O nosso amigo Luizinho Mendes dizendo: crime contra a democracia e a cidadania. Nossa amiga Deise dizendo: quem conhece você, Vinícius, sabe da sua integridade. A justiça de Deus nunca falhará. Obrigado, Deise. Meu amigo Tiago Virgílio, vereador Tiago Virgílio, suspenso também injustamente. Agora eles estão perseguindo a delegada. É verdade. A delegada, por querer fazer o trabalho certo, está respondendo agora a mais de 4 processos. Como vocês veem, a inversão de valores. Amiga Josivaz, verdade, guerreiro. Tiago Virgílio, esta moça está correndo perigo. Gisela Ramos, Vini, quem te conhece, quem sabe da sua índole e de todo o seu cuidado em fazer um trabalho ético, com seriedade, se mantém ao seu lado e se manterá sempre, independente de complô ou não. Sabemos quem você é.
Obrigado, Giza, pelo apoio sempre. José Ronaldo Azeredo, isso é uma vergonha. Vergonha, José. Meu amigo Robson, quem te conhece sabe que você é uma pessoa correta e sofreu e sofre muito com todas essas perseguições. Obrigado, amigo Robson. Meu amigo Ralph Reis está assistindo também. Meu amigo Luizinho Mendes falando também novamente. Vício insanável, nulidade absoluta do processo. É verdade. A minha amiga vereadora, Linda Mara, infelizmente temos uma parte da imprensa comprada. Essa imprensa fez uma campanha sórdida, cruel e sistemática durante 15 dias antes das eleições, induzindo os eleitores a não votar. É verdade, Linda Mara. Está aqui a Valesca, minha prima, dizendo o único que colocou a verdade foi a SBT, mas agora a repercussão está começando a caminhar. O Dia já publicou, né? E agora vai começar Aqui, ó. Luerefa Fernandes. Nós aqui do Rio de Janeiro estamos com vocês. Sabemos que isso é tudo armação. Não vou repetir aqui o que ela falou, não. Quem quiser vai lá e olhe, né? Mas é verdade. E mandar aqui um beijo, não vou ler todos porque são muitas mensagens. Um aqui falando do programa aqui, Marcão Sacolão, esse sim, né, criado em ano eleitoral. O Wallace Lucena, mandar um abraço para você. O Iara, justiça sendo feita, meu amigo, obrigado, Iara. Mandar aqui Gilmar Peçanha, mandando boa noite, mandando um beijo para você. Rosana Maria. Alguém me ligou aqui, vocês me desculpem que saiu aqui. José Carlos Almeida Alvim, pedindo para eu mandar um abraço para Miracema, um abraço para todos vocês de Miracema, aqui com o nosso amigo. Tem que uma pessoa insistindo em me ligar. Acho que é o Carlos Henrique. Pede para avisar que eu estou no programa. Tem aqui um amigo também, Sávio Rodrigues Azevedo, pedindo para mandar um abraço para São Fidélis. São Fidélis é uma cidade que eu tenho muito carinho. Vários ex-alunos de São Fidélis. E tem lá um grande amigo meu, que é o Davi Loureiro. Um abraço para você, Sávio Rodrigues, e para toda São Fidélis. O Newton Molim Pontes Filho, dizendo que a Polícia Federal, através da sua corregedoria, deverá se manifestar. Acredito que não pode isso manchar a imagem de uma instituição que está fazendo tanto por nosso país como a Polícia Federal, e a Polícia Federal tem que investigar tudo isso, sim. A Josi Vaz, dizendo aqui, fora os outros tipos de perseguição que nosso grupo sofre. É verdade, Josi Vaz. O amigo Gerson Luiz da Silva, pedindo para mandar um abraço para Vila Cardoso, em São Gonçalo. Um abraço, meu amigo Jorge Luiz. E agora vou pedir o nosso amigo Matheus, nosso diretor de produção, para soltar o vídeo aí. As denúncias de supostas irregularidades na Operação Chequinho nunca foram comunicadas aos acusados e nem aos advogados deles. Todo o processo transcorreu sem que houvesse a verificação solicitada pela então chefe da delegacia da Polícia Federal em Campos. Quem te explica na reportagem agora é Daniel Penaferner. Rodou. Os bastidores da Operação Chequinho continuam vindo à tona, trazendo novos questionamentos sobre a lisura das investigações e o respeito ao devido processo legal. O depoimento da então delegada-chefe da Polícia Federal de Campos, Carla Melo Dolinski, divulgado ontem com exclusividade pelo SBT Rio, relata fortes indícios de irregularidades. Mas, ao contrário das acusações contra os suspeitos, o teor do documento que favorece a defesa nunca foi divulgado à imprensa e nem aos réus, entre eles a então prefeita de Campos, Rosinha Garotinho, e o ex-governador Antony Garotinho, vereadores e eleitores presos pelo suposto uso indevido do programa social Cheque Cidadão para a compra de votos.
Nossa produção conversou ontem por telefone com a delegada Carla Dolinski, que não quis gravar a entrevista. Ela disse que a vida virou um pesadelo depois das denúncias que fez. A delegada, inclusive, está de licença médica. E ela falou também que se sente injustiçada por ter apenas cumprido com o dever de informar sobre as supostas irregularidades cometidas no inquérito. Documentos mostram que um mês depois de Carla ter questionado a conduta do delegado Paulo Cassiano, que comandou a Operação Chequinho, a delegada foi alvo de denúncia do próprio Cassiano pelo suposto uso irregular de uma viatura da Polícia Federal. Ela também teria desrespeitado um policial rodoviário federal numa abordagem. O ofício encaminhado a um procurador da República virou inquérito por improbidade administrativa. Mas o pedido da delegada para que a Operação Chequinho fosse alvo de uma verificação interna não prosperou. Nos depoimentos gravados pelo tribunal... É isso aí. Colocamos aí novamente o vídeo. Nosso amigo Odilon Passos aqui entrando também ao vivo conosco. Nosso amigo Ramires. E gostaria aqui, Giza, pedindo para eu mandar um beijo para a minha equipe, para a nossa equipe, o nosso grupo do Madureira, que estamos sempre juntos, fazendo reuniões, pensando a nossa cidade. Não foi uma canetada de um juiz, de um judiciário, que fez com que a gente acabasse com o espírito republicano que nós temos, um espírito de pensar, de amar a nossa cidade como nós temos. Eu, infelizmente, tive que arregaçar as mangas e correr atrás do nosso mandato, das pessoas que votaram em mim, acreditaram em mim. Eu tive que correr atrás, então eu fiquei poucos dias no decorrer do ano passado, desse ano, em Campos, indo para o Rio de Janeiro, indo para Brasília, insistentemente, para poder fazer a melhor defesa possível. E já já nós estaremos de volta. A nossa cidade clama por os eleitos pela população estar na Câmara para dar o devido equilíbrio ao Legislativo de Campos. Porque hoje o que ocorre é que nós perdemos a legitimidade da representação, por mais que os nossos colegas suplentes que nos substituíram por esse tempo estejam lá dando ao máximo, mas nós fomos eleitos pela população e tem um peso muito grande. O eleito pela população estará lá com toda a autoridade para poder fiscalizar e cobrar o prefeito para que ele pare de ficar olhando para trás e comece a olhar para frente e comece a fazer alguma coisa por nossa cidade, porque a gente já não aguenta mais. Você não roda 1 quilômetro na cidade que você não caia em um buraco. Você não vê mais o paisagismo. Todo dinheiro investido no governo passado ao paisagismo da cidade de Campos virou tudo mato. A cidade está horrível. As pessoas vão no HGG, é um absurdo. A gente fica revoltado com o que está acontecendo na nossa cidade, nos postos de saúde. Eu, enquanto vereador, ia periodicamente no HGG, no Ferreira Machado, para cobrar, para fiscalizar. Tentava dialogar para que a população fosse atendida. E, infelizmente, aconteceu isso, mandando aqui um beijo aí para todas as pessoas que estão nos assistindo. O amigo Odilon mandou aqui agora, meu vereador Vinícius Madureira, estamos juntos sempre. Estou no Rio de Janeiro acompanhando aqui também. Tiago Virgílio, esses caras têm que pagar, fazem parte de uma quadrilha. O Legislativo está na gaveta. Vereador Tiago Virgílio, falando aqui.
O amigo Odilon já estará de volta, amigo. Basta só mais uma questão de um tempo, né? Amiga Deise, Campos precisa urgente de vocês. A Valdiné Teixeira de Queiroz, acabou com a nossa cidade. É verdade, nossa cidade a gente está indo de mal a pior. Oliveira Soares, com toda essa injustiça que houve com o Garotinho, essa eleição deveria ser banida. E vários outros amigos aqui se manifestando. O amigo Odilon aqui mandando um abraço também para o nosso amigo Vladimir. Ou seja, nós gostaríamos aqui de esclarecer para vocês tudo o que aconteceu. Nosso processo hoje encontra-se, processo Chequinho, encontra-se em Brasília, né? Nós já levamos novas provas para o TSE. O meu processo hoje encontra-se na Procuradoria-Geral lá de Brasília para poder se manifestar sobre as novas provas que nós levamos para lá. E essas novas provas agora, que uma prova como essa é uma prova cabal, ela não é apenas a doutora Carla, delegada federal, ela era chefe. E ela relata verdadeiros absurdos de pessoas passando por cima da hierarquia dela. E ela relata tudo que teve de errado com essa operação. Todos os vícios processuais com essa operação. Eu estava ontem, feriado, estudando com o nosso amigo Dr. Paulo no escritório, e nós chegamos à conclusão seguinte: toda essa operação, essa fake operação, todo esse processo tem que ser nulo. É o princípio do fruto da árvore envenenada. Nenhuma dessas provas poderão ser acolhidas. Nenhuma dessas provas poderão ser utilizadas no processo, sob pena de macular a justiça. Porque agora está claro que todas as provas foram manipuladas. Então, eu venho aqui, antes até do que como advogado que acompanhei todo o meu processo, eu venho aqui como cidadão. Eu venho aqui como um homem que trabalha na cidade de Campos, que reside na cidade de Campos, que ama essa cidade, que trabalhou muito para conquistar um sonho de ser vereador nessa cidade. Me preparei, modestamente, eu tenho 6 pós-graduações, eu tenho especialização em gestão pública na universidade, da UFRJ, eu tenho pós-graduação em controle de orçamento, sou pós-graduado em direito público, em direito civil, concluí meu mestrado em educação, me preparei para ser vereador do meu município, para prestar esse serviço à sociedade. E foi usurpado o meu cargo. Em tempos que nós vemos a população do Brasil inteiro vendo escândalos de dinheiro, vendo escândalos de pessoas tirando dinheiro do Estado e colocando em benefício próprio, comprando votos. Em tempo disso, a gente se depara com um vereador, como vários vereadores, mas aqui estou falando agora especificamente de mim, um vereador usurpado da sua função de vereador, sem prova alguma. Sem prova alguma. E se não tem prova, é para corroborar o fato de todas as pessoas que me acompanharam na eleição, de que verdadeiramente a nossa eleição foi uma eleição limpa, uma eleição justa, uma eleição levada sob o trigo das propostas para a população, né? Então, eu estou com o coração de um lado muito feliz, porque Deus é justo, e do outro lado entristecido por lembrar de tudo aquilo que eu passei. Então, passo aqui para Dr. Paulo. Conseguiu encontrar aí? Consegui.
Vinícius, mesmo como você disse antes, que tentaram colocar que você trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, né? Em sede de defesa, você apresentou a publicação no Diário Oficial, da onde você era lotado antes. Mesmo assim, o juiz, naquela ânsia de condenar, né? Não levou em consideração, mesmo um documento público, Diário Oficial ali é um documento público, né? Para dar publicidade a todos. E ele colocou assim, abro aspas, avançado na análise das provas é que surge irrefutável o conhecimento, a participação e o benefício do investigado com esse fraudulento esquema de compra de votos. Como dito, o investigado, que recentemente exerceu cargo em comissão de assessor de novas empresas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, foi agraciado pela cúpula com expressivos 600 cheques. Fecho aspas. Olha, isso está na sentença, meus amigos. Isso aqui não é uma coisa que nós estamos falando, não. Foi a sentença que me condenou. Está na sentença. Mesmo eu provando que eu nunca trabalhei nessa secretaria do cheque cidadão, eu fui condenado em primeira instância, mesmo com todas as provas, fui condenado em primeira instância por ter trabalhado na secretaria do cheque cidadão e por ser conhecido na cidade, pasmem, todas as pessoas que me conhecem, como Vinícius do Matadouro, né? Como Vinícius do Matadouro. Então, esse programa foi um programa especial para falar sobre tudo que ocorreu, essa perseguição imensa que ocorreu, né? A fase criminal do cheque cidadão, houve um HC concedido pelo ministro Lewandowski e trancou essa ação criminal, né, por suspeição de alguns agentes públicos que atuaram nessas investigações, né? Então está trancada a ação criminal do cheque cidadão e a AGE, nós estamos correndo atrás para levar mais essas provas. Em breve, muito em breve, nós estaremos de volta à Câmara dos Vereadores de Campos do Goytacazes, né? Eu digo a vocês que eu não gosto de generalizar. Porque a mídia, não gosto de generalizar. Tem pessoas ali, bons profissionais, que tentam fazer um bom jornalismo, até mesmo dentro de uma instituição que não faz. O judiciário, eu sou advogado há 10 anos, e sou aqui testemunha que tem vários juízes imparciais, corretos, vários promotores imparciais, corretos, vários defensores imparciais, corretos, como tem vários advogados imparciais e corretos, como tem vários delegados imparciais e corretos, como o caso da doutora Carla, que mesmo sofrendo toda essa perseguição, se manteve firme e confirmou tudo o que está no depoimento dela. Todas as arbitrariedades que está no depoimento dela. Então, para encerrar, desculpem vocês aí, às vezes até que hoje nós só falamos sobre essa operação, mas uma situação muito importante, né? Nós tivemos denúncias da delegada de pessoas idosas presas sem fundamento algum. Isso nós estamos pensando até em peticionar a Corte Internacional dos Direitos Humanos, né? Porque isso é um fato muito grave e, infelizmente, não respeitaram nem um membro do judiciário, porque o advogado é membro do judiciário, e desencadearam todo esse conjunto de fake provas para poder afastar um grupo de vereadores da cidade de Campos. Então, vou aqui agora mandar um último
alô para os amigos aqui, pessoas que entraram, e eu agradeço, e participaram conosco. Toda semana nós iremos atualizar vocês sobre os processos, nós iremos passar para vocês. Toda semana tem um programa, principalmente às quartas-feiras, de 8 às 9, e o próximo programa nós teremos entrevistados, falaremos sobre outras coisas, mas hoje eu não poderia deixar de falar, né, sobre tudo que aconteceu conosco, né, por conta que tentaram arranhar a minha imagem, a minha história, o meu nome. Eu sempre falei para os meus amigos, e quem me conhece sabe, eu sempre disse o seguinte: eu não tenho vaidade nenhuma na minha vida. Não tenho vaidade de carro, não tenho vaidade de nada. Trabalho, né, para poder adquirir algumas coisas, mas não tenho vaidade. A única vaidade que eu tenho é o meu nome. E aí, logicamente, que vieram justo em cima do meu nome, da minha família, dos meus amigos que coordenaram a minha campanha, porque quando você instaura um processo contra um vereador, todos os amigos que participaram da sua campanha estão junto. Vários colegas advogados, que no nosso grupo tem vários, estão juntos. Várias pessoas que vestiram a nossa camisa estão juntos. Então, não tem grau de responsabilidade. Não faz um estudo de análise social da vida pregressa de uma pessoa para colocar ela nos jornais, para colocar ela sendo condenada. Vinícius, só pegando um gancho que você está falando, isso tudo que está acontecendo aí, esse depoimento da delegada-chefe, né, da Polícia Federal aqui em Campos, a doutora Carla, sendo anulado tanto a ação, a AGE, né, quanto a ação criminal, né, por vício na colheita das provas, todas as irregularidades que tiveram em sede policial, como você falou, uma senhora de 70 anos que foi ficou presa durante 10 dias para que ela falasse algo, e ela não falou porque não tinha nada com esse suposto esquema, né? Isso daí é passível de entrar com ação indenizatória contra todos esses agentes, contra o delegado, contra o juiz, contra o promotor, contra o Estado e contra a União, ao qual eles são subordinados, porque foi arranhada a sua imagem, arranharam a imagem dos outros vereadores, das pessoas sendo presas. Como você falou, lá em 2016, antes da eleição, né, colocaram primeira capa de jornal, a foto de todo mundo, tudo isso tentando influenciar o voto do eleitor para que determinado grupo não conseguisse ser eleito. Então, isso daí só a gente está esperando essa anulação, que se Deus quiser vai acontecer, para a gente já tomar as providências necessárias, que seria uma ação indenizatória contra todo mundo que está nesse complô contra o grupo do Garotinho e da Rosinha. Meu amigo, Rui Barbosa já dizia: quando a política entra pela frente do judiciário, a justiça sai pela porta dos fundos. A custo de que isso? Volto a perguntar: a cidade melhorou? A custo de quê? Porque eu acredito que na cabeça dessas pessoas, eles estavam fazendo um bem para a cidade. Não, vou aqui passar por cima da lei, porque eu estou fazendo um bem para a cidade. Aí eu te pergunto: o que faz uma pessoa pensar ser melhor do que a outra
né? Porque na cabeça deles, né? Muitos elitistas, né? Acho que garotinho não é uma... Sim, mesmo assim, o que faz ser melhor do que uma outra pessoa? O que faz pensar que a outra pessoa cometeu um crime e ela não? O que faz pensar uma pessoa dessa ser melhor do que alguém? Pior ainda, estudou, passou num concurso público, deveria zelar pela lei, deveria, de qualquer forma, amar a lei, porque um juiz, um delegado, um promotor, ele não tem que ter partido político, não. Um juiz, um delegado e um promotor, ele tem que ser isento, ele tem que ser imparcial. Isento e imparcial. Isso que a Constituição diz. E é a função de cada um. Agora, parece coisa que nós voltamos ao Estado absolutista, onde o rei, né, dizia lecta sos moar, o Estado sou eu, a lei sou eu faço o que eu quero, quando eu quero. E não é assim. E não é assim. E eu digo a vocês, infelizmente, poderíamos nós ser todos injustiçados e ninguém ficar sabendo. Isso foi providência divina. Isso foi providência de Deus. Porque, infelizmente, a grande maioria ainda da população acredita na mídia. Por não gostar de um determinado grupo político, bate palma. Por estar trabalhando, às vezes, em um determinado governo, bate palma. Só que não sabe que isso aí está alimentando um animal feroz. Está alimentando a injustiça. Então, eu gostaria aqui de agradecer a todas as manifestações de solidariedade que eu tive até hoje. Caminhando pelas ruas da cidade de Campos, as pessoas inconformadas, as pessoas revoltadas. O porquê que eu fui afastado da Câmara dos Vereadores de Campos? Será porque eu apareci muito? Eu fui presidente de um partido que fez 3 vereadores, fui mais votado? Será porque o meu partido foi coligado com o partido Garotinho? Eu não sei o porquê que me incluíram. Eu não sei, porque eu não fui vereador, não era vereador, é meu primeiro mandato, não era secretário. Eu não sei, essa pergunta eu não sei te responder. Eles colocaram o interesse pessoal acima do interesse público. Porque é notório, né, que certa autoridade policial chegou a pedir voto para o prefeito, né, que acabou se elegendo. E isso daí é de uma imoralidade muito grande, né? Em plena época eleitoral, ele ir para um determinado grupo político e, não obstante isso, tentar prejudicar outro, tentar imputar fato criminoso, né? Tentaram criminalizar o cheque cidadão, que tinha pessoas que tinham até medo de ir ao supermercado, né, no auge da operação, para fazer suas compras, aterrorizadas com isso tudo. Isso deve ser apurado pela Corregedoria da Polícia Federal, pela Corregedoria do Ministério Público e pela Corregedoria do Judiciário, visto que a delegada falou que deparou com um delegado chamado Marco Aurélio, que estava com papel nas mãos, e ela perguntou, né, que documento era este, e esse delegado confessou que era uma decisão que eles tinham feito e levariam na academia para o juiz assinar.
Eu acho que o delegado virou um juiz ad hoc, né? Meu amigo, É um absurdo isso, eu nunca vi. A gente pode ver um Somos- secretário fazer, né? Uma determinada decisão, seja decisão interlocutória, mas um delegado de polícia transcrever uma decisão judicial é fato inédito, é só aqui em Campos, Somos no dois- auge da Operação Check-in. e somos dois advogados, infelizmente, tendo que lidar com uma situação como essa. Dois advogados, infelizmente, tendo que lidar com uma situação como essa. A função constitucional de um delegado é investigar. A função de um promotor é ingressar com a ação. E a função de um juiz é ser imparcial, julgar de forma imparcial. Como que eu poderia, meu Deus do céu, eu poderia ser absolvido em um juízo de inquisição como esse? Um estado de exceção como esse? Que a gente já entrou no jogo com o delegado, juiz e promotor contra. Como? Eu e os outros. Como? Olha, eu fui até muito inocente, porque eu fui em todas as audiências. Por mais que eu seja advogado há 10 anos, eu não tinha muita maturidade dessa questão política. Todo mundo falava, rapaz, você é doido para você ir na audiência. Fui em todas as audiências, porque eu sempre acreditei o seguinte: quem não deve não teme. Saiu em todos os jornais da cidade que eu fui o único que compareci. Por quê? Inocentemente, eu acreditava que eu ia ter um juiz imparcial, que pelos autos eu seria absolvido. Falei, eu vou lá, não devo nada. Uma coisa muito interessante, Vinícius, é contra a lista que foi apreendida, né, nos autos da busca e apreensão, junto à Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, é que sempre quando foi requerido a produção de prova pericial, o juiz sempre rechaçou. Nunca aceitou a perícia dessa lista. Ué, a mídia tem um procedimento para ser extraído, tem que ser através de um expert, para manter a integralidade da prova e que não seja posta em dúvida. Fato este documentado pela delegada-chefe, doutora Carla, que queria que fosse realizada uma prova pericial. E a prova principal, E a prova que é a lista. Todo mundo só pedindo o direito constitucional de você fazer a perícia na tal lista, que ninguém sabia por que tinha nome em uma lista com nome e codinome. A prova principal foi negado o pedido de perícia, todos os pedidos. Agravou, recorreu para o TRE, tudo negado. Que medo é esse de fazer uma perícia? Faz a perícia, gente. A lista não é verdadeira? Faz a perícia. E o medo era tão grande que nem a própria delegada-chefe conseguiu, no inquérito, fazer, né, uma análise dessa prova. Que eles passaram por cima de tudo. Foi o delegado que estava à frente da investigação, né? Então, eu sempre falei, nenhuma autoridade seria dada sobre nós se não fosse com a permissão de Deus. E que no momento certo, Deus iria honrar. E está vindo esse momento agora. Agora, parte da população tem aquela velha história, o doutor Paulo. Paulinho, meu amigo de infância. Levaram o vizinho do lado da direita. Eu não falei nada, porque não foi comigo. Na outra semana, levaram o vizinho do lado esquerdo. Eu não falei nada, porque não foi comigo. Na outra semana, levaram o vizinho dos fundos. Eu não falei nada, porque não foi comigo. Na outra semana me levaram. Então, falta
por vezes, a sociedade, a indignação, sem surgir, mesmo quando não é com ela. Porque, veja bem, tentam amenizar aí a imprensa, mas isso é uma acusação de uma gravidade extrema, feita pela chefe da Delegacia Federal de Campos. Não é qualquer pessoa, não. E aí eu vi agora no Facebook da prefeita, que tentaram lá botar a foto da prefeita com a delegada. A prefeita tem foto com todo mundo, com o promotor que acusou ela agora. Ela era prefeita, qualquer solenidade ela tinha que ir. Né? Tanta atrocidade, gente. Em razão de quê? Tudo pelo poder. Pelo amor de Deus. A gente morre e fica tudo aí. Tudo pelo poder. A ganância do poder. Tanta atrocidade. Você querer envergonhar uma família. Prender a prefeita, gente. Sem acusação nenhuma contra a prefeita. Prenderam pessoas inocentes, eleitores inocentes, pessoas presas, para manchar o nome da pessoa, da família. Gente, isso é um absurdo. Ninguém sabia o que podia acontecer. Então, eu termino aqui, porque o nosso diretor já falou que eu já passei de 1 hora de programa. Nós terminamos aqui com o nosso programa Campus News, agradecendo ao nosso amigo Dr. Paulo Roberto, que além de amigo, é meu advogado, também nos processos eleitorais, que a gente está junto, acompanhando atento todos os processos. E gostaria de mandar um abraço para todas as pessoas que nos ajudaram até hoje, juridicamente. E agora, para finalizar, e já chamar a atenção do nosso diretor, que nós já estamos finalizando, mandar um abraço aqui para todos os amigos que estão aqui participando, a Jocenilda Virgílio, a Rita Cordeiro. Deus é maravilhoso, que Deus continue te abençoando. Vinícius Madureira, beijo para você, Rita. Beijo para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Meu amigo Bruno de Paula, a minha amiga Jô Peçanha, Gisela, meu amigo Doutor Alcides Venâncio, meu amigo que está junto conosco sempre, também nessa batalha judicial para a gente provar para a população a verdade. Adriana, estamos orando para o doutor Vinícius voltar, pois candidato melhor do que o doutor Vinícius não tem. Muito obrigado, Adriana. Oliveira Soares, Deus não dorme, Deus vai virar as cadeiras, aleluia, glória, amém. Oliveira Soares, obrigado pela participação. Beijo para você, Josivais. Wecker, um abraço para você. A Cíntia também dizendo que a mídia ajuda, mas também derruba quando querem, principalmente por interesses. É verdade, Cíntia. Inclusive, Vinícius, tocando nesse assunto da mídia, estão tentando desmoralizar, né, esse depoimento da delegada, mas lembrando que ela tem fé pública. O que ela colocou, federal. O que ela colocou tem fé pública, ou seja, ali presume-se a verdade dos fatos. E a mídia tem colocado coisas, colocaram até hoje, que foi arquivado a investigação, que é um processo que não tem nada a ver com isso daí. Só que eles se prevalecem do poder, né, de convicção, e que algumas pessoas que não são advogados ou não entendem, né, a área jurídica, ficam impressionados. Mas quem entende sabe que aquilo vai consultar o processo que eles colocaram, as decisões, vê que não tem nada a ver. É verdade. Tudo para tentar desmerecer essa declaração. E qual o interesse disso? A mídia tem que ser imparcial. Tem que
que noticiar os fatos, não o que lhe convém. E então, mandando um abraço aqui pro nosso amigo Adriano Aguiar do Amaral, mandando um abraço para Madalena Conceição, estávamos em oração. Obrigado, Madalena, esposa do nosso amigo Branco, que está aqui conosco nos estúdios. Jô, beijo para você, meu amigo Robinho, meu amigo Sérgio Assede Filho, Deus mostrou toda a verdade, nossa amiga Giza, todos vocês, muito obrigado, estaremos juntos toda quarta-feira, de 8 às 9, e como eu e o meu amigo Robson sempre falamos, Deus é bom o tempo todo. Fiquem todos com Deus.